Olha, primeiro quero agradecer imensamente pelo convite, tanto a você quanto ao Charlie. Não tenho palavras para expressar minha gratidão por todo o trabalho que vocês realizaram e pelo exemplo que nos deram ao seguir seus princípios com tanta disciplina. É realmente inspirador. Charlie mencionou algo interessante. Mesmo que tivéssemos as mesmas oportunidades, mas com uma base de capital reduzida, continuaríamos buscando negócios com ações subvalorizadas. Isso é óbvio, não é? Afinal, a decisão sempre se basearia no que chamamos de valor intrínseco de uma empresa, ou seja, na soma dos fluxos de caixa futuros descontados. Agora, se eu fosse ilustrar isso com um exemplo numérico hipotético, certamente incluiria um modelo mental abrangente, avaliando não só indicadores quantitativos, mas também a qualidade da gestão, a solidez do setor e a capacidade da empresa de gerar lucros consistentes ao longo do tempo. E aqui vai uma pergunta para você: seria possível demonstrar com cálculos práticos como essa análise mudaria ao passar de uma base de capital pequena para uma muito maior? A verdade é que não sigo fórmulas prontas. Nunca usei. Simplesmente analiso todos os fatores em conjunto, e se a diferença entre o valor real e o preço de mercado não for atraente, parto para outra oportunidade. Às vezes a decisão é puramente numérica. Lembra quando a Coca-Cola estava sendo negociada a cerca de 12 ou 13 vezes o lucro? Para mim, aquilo era um absurdo, porque a força competitiva da empresa era imensa e tudo indicava que ela só tendia a melhorar. Mas não dá para transformar isso em uma equação. Gosto de empresas baratas, gosto de negócios com vantagens competitivas claras, admiro a forma como uma companhia é gerida. Quando tudo isso se alinha, até mesmo um preço 3 vezes acima do valor contábil pode valer a pena. Só que isso não é uma receita pronta. Quem busca fórmulas mágicas deveria voltar para a faculdade, porque o que eu ofereceria seria apenas um atalho que não leva a lugar nenhum. Lembro de uma vez, durante uma reunião em Berkshire, quando Charlie chegou ao ponto de dizer que preferia a Coca-Cola à própria Berkshire. Foi um momento e tanto. Agora vamos a uma pergunta que veio de um acionista da Berkshire, alguém que está conosco há 10 anos. Ele assistiu ao depoimento que dei no Congresso em defesa do Salomon, um momento que simbolizou o que significa ter um norte moral. Hoje muitos investidores buscam empresas alinhadas com valores sociais e éticos, e por isso ele ficou surpreso quando, em uma entrevista à CNBC, fui questionado sobre o papel dos negócios em políticas responsáveis de venda de armas. Minha resposta foi clara: não acredito que as empresas devam se envolver em questões políticas. Não vou impor minhas convicções aos outros. E sim, fiquei ainda mais surpreso quando disse que não teria problema em Berkshire ter participação em fabricantes de armas. O acionista também lembrou que, em outra ocasião, afirmei que não compraria uma empresa de tabaco por questões sociais. Para ele parece haver uma contradição. Berkshire trabalharia com qualquer negócio, desde que fosse legal. Mas será que isso realmente vai contra tudo o que represento? Vamos analisar com calma. Afinal, quem decide aqui? Minhas opiniões pessoais ou os interesses da empresa? Se eu resolvesse usar a Berkshire para defender causas políticas, como apoiar a NRA, por exemplo, e a maioria dos acionistas ou do conselho votasse a favor, eu discordaria. Não acho certo misturar minhas visões políticas com o papel que ocupo. Nas eleições de 2016, por exemplo, arrecadei fundos para Hillary e me posicionei publicamente. Mas, ao fazer isso, não estava falando em nome da Berkshire. Era uma opinião pessoal. Nunca usamos os recursos da empresa para doações políticas, nem para nossos fornecedores, nem para nada do tipo. Não acredito em impor minhas crenças aos outros, nem em criar barreiras artificiais para quem trabalha conosco. Se começarmos a julgar quais empresas são limpas ou não, onde é que paramos? É um terreno escorregadio. Claro que estabelecemos limites. Há negócios legais que por algum motivo não se encaixam no que buscamos. Mas não é por uma questão moral absoluta. É porque, no fim das contas, fazemos o que achamos melhor dentro das nossas possibilidades. Agora, uma pergunta de uma analista de Xangai, que trabalha com fundos de investimento chineses, muitos deles geridos por profissionais jovens e com menos capital. Ela quer saber: se hoje eu tivesse apenas $1 bilhão para investir, como ajustaria minha estratégia? Consideraria explorar mais oportunidades em mercados emergentes, como a China? A resposta é simples: com $1 bilhão, provavelmente focaria no mercado americano, que vale cerca de $30 trilhões. É onde me sinto mais confortável para entender os negócios e identificar oportunidades que, mesmo temporariamente, ofereçam uma margem melhor do que as que encontramos ao lidar com centenas de bilhões.
Não descarto mercados emergentes. Há 15 anos, por exemplo, passei um fim de semana analisando ações coreanas e encontrei algumas empresas grandes, mas estatisticamente baratas que valiam a pena. Com menos capital, é possível fazer movimentos que hoje não são viáveis para nós. Mas meu instinto sempre me levaria primeiro para onde tenho mais familiaridade. Explorar oportunidades nos Estados Unidos e em outros mercados continua sendo uma prioridade, mas não me limitaria a eles. É improvável que eu mergulhasse em mercados extremamente pequenos, onde até mesmo a execução de operações e a clareza fiscal podem se tornar obstáculos desnecessários. Há muito a ser descoberto onde já existe liquidez, transparência e escala. Pense nos Estados Unidos, na China, no Reino Unido e em alguns outros centros financeiros globais. Se não encontrarmos o que buscamos nesses lugares, dificilmente encontraremos em outro. O desafio, afinal, não é geográfico, mas de tamanho. Com um capital menor, as assimetrias se tornam mais visíveis e as ineficiências mais fáceis de explorar. Agora sobre a China. E não estou falando de apostas especulativas, mas de negócios sólidos, com fundamentos claros. Há um argumento convincente a ser feito. Se você tem capital para investir, as oportunidades lá podem ser mais atraentes do que em mercados mais maduros, como os Estados Unidos. Não é apenas uma questão de juventude do mercado, mas de dinâmica. Mercados em desenvolvimento tendem a ser menos eficientes, e é justamente essa ineficiência que cria espaço para retornos acima da média. A história mostra isso. Olhe para o Japão décadas atrás, com suas garantias de subscrição e distorções de preços. Com o tempo, essas anomalias desaparecem, mas enquanto duram, podem gerar resultados extraordinários. E aqui está uma verdade incômoda: a eficiência dos mercados não é estática. Ela evolui. O que hoje parece óbvio, uma empresa subvalorizada, um setor negligenciado, pode, em alguns anos, ser precificado de forma impecável. O trabalho do investidor não é apenas encontrar essas oportunidades, mas antecipar quando e como elas serão corrigidas. E claro, ter a disciplina de agir antes que todos os outros o façam. Mas voltemos à pergunta de Gideon Pollock, de Montreal, que nos leva a uma reflexão mais ampla. Ele quer saber como enxergo o futuro da Berkshire daqui a 50 anos. A resposta honesta? Não faço a menor ideia. Há meio século, eu também não sabia como seria hoje. O que posso dizer é que, independentemente das mudanças no mundo, algumas coisas permanecerão inalteradas. A Berkshire será guiada pelos mesmos princípios. Tratar os acionistas como sócios, investir como se o dinheiro fosse nosso e nunca buscar vantagens às custas deles. O resto? Dependerá das pessoas que estiverem no comando, do ambiente econômico e de variáveis que hoje nem sequer conseguimos imaginar. E aqui vai um conselho para os acionistas mais jovens, especialmente aqueles que, após nossa saída, podem ser tentados a vender suas participações e seguir caminhos diferentes. Não subestimem o valor de manter a fé no que já funciona. A história está repleta de exemplos de famílias e investidores que, ao se afastarem de negócios sólidos em busca de algo melhor, acabaram perdendo mais do que ganharam. A Berkshire não é perfeita, mas sua estrutura e filosofia foram testadas pelo tempo. E no longo prazo, isso costuma valer mais do que qualquer promessa de ganhos rápidos. Quanto ao resto, bem, o futuro se encarregará de nos surpreender. E se há algo que aprendi, é que as melhores oportunidades muitas vezes estão onde menos esperamos.